Gente, vamos continuar com a Segunda Guerra Mundial. A gente viu na aula passada, né, o terceirão aí, que tá atuante, né, assistindo às aulas, espero. A gente viu a aula passada um processo aí de estopim da Segunda Guerra Mundial, que é a questão da Polônia sendo invadida pelo exército alemão. E aí a gente vai ver agora como é que vai se organizar tudo isso, né? De que forma essa guerra vai se constituir, vai se organizar. Primeiramente, a gente tem que deixar claro que existe o início da guerra na Europa, mas ela já não inicia, já mundial, é quando outros países de outros continentes fazem parte da guerra, entram no conflito, né, como por exemplo o Japão, como por exemplo os Estados Unidos, é que a guerra vai tomando mesmo uma ideia de ser uma guerra mundial. Então a gente vai ver algumas batalhas europeias, as primeiras batalhas europeias na aula de hoje. Então fica conosco. Então a gente tem a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945. Desde já eu adianto para vocês que é uma guerra marcada pela tecnologia, marcada pela violência, tá? Com bombardeios, com novas bombas, com aviões sendo utilizados, né? Como uma arma também. Então a gente já vai adentrando dentro desse processo, né, do que é a Segunda Guerra Mundial. Então, Guerra Europeia, de 1939 a 1941. A partir dessa data, né, de 41, outras nações vão entrar dentro da guerra, vão se organizar também dentro dessa guerra, considerando aí, passando a ser considerada mundial. Então, a gente tem a Alemanha, que, primeiro, o que a Alemanha vai fazer? De uma tacada só. Inicialmente, perdão, aqui esqueci de dizer que foram 6 meses de guerra de mentira. Vocês lembram que a França e a Inglaterra decretaram guerra, né? Declararam guerra para a Alemanha. A Alemanha, tipo, oh, beleza, tudo que eu queria. Hitler estava esperando o dia e a hora. E aí, Hitler fica esperando. Pô, eles declararam guerra, então eles vão vir invadir a Alemanha. Só que não. A França e a Inglaterra ainda estavam pensando, eita, se lascamos. Inventamos de entrar numa guerra, a gente nem tá preparado ainda, e agora? Então, a partir daí, vão ser 6 meses, a gente chama de guerra de mentirinha, de mentira, porque não houve nenhuma batalha por 6 meses. Polônia foi invadida, ficou lá isolada, né, beleza? E ficou por isso mesmo, enquanto a Alemanha e a França ficou, né, aí esperando o momento para realmente começar o conflito. A Inglaterra, tipo, será que não começa? Enfim, são 6 meses que a galera ficou meio que pensando o que ia ser feito dessa guerra, tá? Então, a Alemanha decide, 6 meses depois, começar o ataque, já que ninguém ataca, né? A Alemanha diz, pois pronto, vamos embora começar esse conflito. E assim foi feito. A Alemanha vai dominar, né, essa região aqui, ó, da Holanda, da Bélgica, deixa eu mudar aqui a cor, da Bélgica, região de Luxemburgo, que são lugares, gente, que não tinham declarado guerra para ninguém, tá? Temos aqui o Reino Unido, que é uma ilha, que é a Inglaterra, Reino Unido e Grã-Bretanha, mesma coisa, tá? Que tá ali de boa, observando aí a Alemanha começando um conflito. A Alemanha, então, depois de dominar esses lugares que eu acabei de marcar, sinalizar para vocês, ela vai dominar a França, vai entrar numa guerra contra a França. Dá para ver que França e a Alemanha fazem fronteira. E aí, o que vai acontecer? A Alemanha vai mostrar a sua tática de guerra, que é o Blitzkrieg. O que é isso, professor? É uma guerra relâmpago, é uma guerra muito rápida. Então, chegou, dominou e pã, ninguém nem viu. Eles atacam de surpresa, eles usam os aviões para bombardear, né, áreas estratégicas do país inimigo, como, por exemplo, pontes, rádios que poderiam ser utilizados, né, as torres de rádio que poderiam ser usadas para comunicação. Eles vão bombardeando também áreas que pode estar o exército concentrado. Depois é inserido, né, dentro da guerra, dentro da Blitzkrieg, os blindados, né, que é os tanques de guerra. E só no final é que aparecem os soldados. Então, é uma conquista muito rápida. E aí, para vocês terem ideia, Hitler ele gostava de cercar, né, o inimigo e para deixar ele bem perturbado. E assim foi feito. A Alemanha invadiu a França por 3 frontes de batalha. Um foi entrando aqui pela Bélgica,
A França esperava por aí, beleza. A outra foi aqui nessa partezinha amarela, que é a chamada linha Maginot, tá aqui até o nome. Como a França achava que aqui seria o local em que haveria invasão alemã, a França se antecipou, fez trincheiras, colocou artilharia antitanque, colocou minas de bomba, enfim. Esse lugarzinho aqui, vocês percebem que a Alemanha nem usou muito, né, como um lugar de invasão. Eles apenas colocaram alguns soldados aqui para a França ficar achando que era aqui a guerra, tá? Enquanto isso, deixa eu mudar a cor aqui. Enquanto isso, a Alemanha vai mandar um exército por aqui perto de Luxemburgo. Ninguém na França esperou isso. Foi isso que garantiu que em menos de um mês, né, quase que um mês, a França caísse sobre o domínio alemão. Porque por aqui, né, que eu coloquei de azulzinho, é a chamada Floresta de Ardenas, que é uma floresta fechada, mata fechada, que nem os soldados franceses conheciam, só que os soldados alemães há tempo estudavam essa floresta. Então foi um ataque surpresa. Então tava aqui, ó, França tava brigando aqui, né, na fronteira com a Bélgica, brigando com a Alemanha, tá, gente? França tava brigando aqui e do nada vem exército alemão por aqui. Aí lascou, pegou de surpresa e aí não teve jeito, não teve como o exército francês resistir. Eles tiveram até apoio, né? Parte do exército da Inglaterra também foi enviado para o território francês, mas mesmo assim não venceram a máquina de guerra da Blitzkrieg alemã. Então Paris foi conquistada e pronto. França está sob o domínio da Alemanha. O que é que a gente tem a partir daí, né? A França ela vai passar praticamente a guerra inteira, é quase isso mesmo, parada na guerra. Só sobre o domínio da Alemanha, o exército alemão dentro do seu território. Essa é a situação. Então, só tinha agora um outro inimigo, que é o Reino Unido, a Inglaterra. E aí a Alemanha vai começar a pensar a estratégia. Como invadir uma ilha? Dá para perceber aqui que é uma ilha. Só tem uma maneira. Seria por uma invasão que a gente chama de invasão anfíbia. Uma invasão pela água. Só que para invadir pela água, galera, não é tão simples. É muito complicado chegar com os navios, tirar os soldados de dentro dos navios, enfim. A Alemanha sabia que era perigoso esse processo. Então, qual foi a estratégia alemã? Fazer uma guerra aérea entre a Inglaterra e a Alemanha. De que forma? A Alemanha ia bombardear, pegar aviõezinhos e bombardear a Inglaterra, né, o Reino Unido. E assim eles acreditavam que iam desestabilizar o exército, né, e a aeronáutica do Reino Unido. A Alemanha tinha, né, a Luftwaffe, a sua força aérea, e estava muito bem, né, tinham aviões modernos com bombas de grande efeito e começaram esses bombardeios na região aí da Inglaterra. A guerra ela vai durar quase que um ano, essa guerra aérea. A Inglaterra bombardeando o território alemão e a Alemanha bombardeando a Inglaterra. Só que a Inglaterra vai usar a tecnologia que a Alemanha não conhecia. Vai começar a usar os chamados radares. Eles conseguiam saber que estava se aproximando aviões alemães. E aí, por conta desse fato, a gente tem aí a Inglaterra ganhando essa batalha. Então, é a primeira vez que a Alemanha vai perder. A Luftwaffe, a invencível força aérea, né? Invencível até então, força aérea alemã, vai perder essa guerra. Então, a Alemanha vai ficar meio que tipo, o que eu farei agora? Meus dois inimigos que declararam guerra é a França e aqui a Inglaterra. Eu não posso dominar a Inglaterra. A França eu já dominei. Hitler vai ficar tipo, o que farei agora com essa guerra? Ninguém consegue lutar comigo, ninguém é forte para lutar comigo. E aí a Alemanha lembrou da sua arquirrival, né, que é a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por que eu chamo de arquirrival, gente? Hitler e o nazismo, eles são totalmente contra o comunismo. Então, eles sempre detestaram, vamos dizer assim, a União Soviética. Mas, até então, não havia, né, um projeto de invasão da União Soviética por conta
do Pacto Germano-Soviético que a gente estudou na aula passada, que garantia uma não agressão. Mas vocês já sabem que Hitler não segue acordos. Então, foi feito uma invasão surpresa da União Soviética, chamada de Operação Barbarossa. Essa Operação Barbarossa, ela vai acontecer de forma que a União Soviética não estava esperando. Ela achava mesmo que Hitler ia seguir o acordo de não agressão. Tem esse nome, Barbarossa, por causa de uma homenagem que Hitler está fazendo ao imperador Barbarruivo, um grande imperador do Sacro Império Romano Germânico. E isso na Idade Média. Então ele está fazendo essa homenagem. E agora partiu a União Soviética para lutar, tá? Eu coloquei aqui o mapa para a gente entender um pouco do processo, né? De como se deu tudo isso, como é que a Alemanha, que não é tão grande em territórios, né, vai conseguir invadir a União Soviética, que é o maior território dentro da Europa. Então, a gente vai visualizando aqui através do mapa, né, como se deu tudo isso. A Alemanha vai escolher alguns frontes de batalha. Tem 3 cidades, né, chaves que devem ser invadidas. A primeira é Leningrado, vocês estão vendo aqui, ó. Essa parte laranja já é território soviético. A segunda é Moscou. Leningrado, só explicando por que a cidade seria um foco. Leningrado é uma cidade extremamente industrializada, então seria um local de oferta, né, desses produtos industrializados. Moscou é a capital, né, da União Soviética, e o outro fronte de batalha, primeiro conquistou Kyiv, que faz parte do território da Hungria, dentro da União Soviética, e é uma grande fonte de alimentos, eles são grandes produtores de alimentos, e nós temos a cidade de Stalingrado. A cidade de Stalingrado, ela é uma porta aberta para a área que tem petróleo da União Soviética. Então, a Alemanha queria conquistar a cidade de Stalingrado com a intenção de conseguir, né, petróleo, chegar até o petróleo, essas riquezas do subsolo da União Soviética. Por isso, escolher essa cidade. E tem uma outra questão também. Conquistar uma cidade que tem um nome em homenagem ao líder da União Soviética seria mesmo que humilhar, né, a União Soviética. Para vocês terem ideia, né, Stalin era o governante da União Soviética e fez essa cidade, né, colocou esse nome em homenagem a ele mesmo, tá? Então, a Alemanha vai com o seu frontezinho aqui, ó, que gerou um fronte de batalha aqui com a União Soviética. Para vocês terem ideia, Stalin, governante soviético, ele tinha recebido pelo menos 80 avisos, olha só, 80 avisos de que a Alemanha ia invadir a União Soviética. Avisos que a Inglaterra deu, avisos que pessoas da própria União Soviética que tinham espiões, né, gente? Tem espiões nesse momento espalhados por toda a Europa. Tinham sinalizado que as tropas alemãs elas estavam se movimentando nessa direção oriental, né, o chamado leste europeu, e não mais na direção ocidental, porque aqui, né, a região ocidental já estava dominada, não tinha mais o que fazer, não. Então, partiu conquistar a União Soviética e derrubar o comunismo. Assim pensou Adolf Hitler. Foi fácil, sim, literalmente, porque foi pego de surpresa conquistar Leningrado. Fácil no sentido de, né, Hitler chegou com força total, com mais de 3 milhões de soldados, com mais de 3 mil tanques de guerra. Então, ele veio com a força, né, muito forte, veio com mais de 2 mil aviões. Então, eles vieram de surpresa, né, sem aviso prévio, sem declarar guerra à União Soviética. E a União Soviética foi pega de surpresa e precisou organizar às pressas o seu exército. E conseguiu conquistar Leningrado. Moscou não conseguiram. A gente sabe que quando a capital cai, não tem mais como reagir, né? Então, o Stalin mandou cercar a capital, cuidar para que ela não fosse invadida. Então, Hitler falhou aqui na invasão de Moscou. E vão partir aqui, né, a questão do que o Kyiv vai ser conquistado. E aí, nas próximas aulas, a gente vai ver a situação de Stalingrado. Conquistou ou não conquistou? Já vou dando um spoiler. Não conquistou, tá? Então, Hitler ele vai ter aqui uma grande perca na cidade de Stalingrado, que vai resistir até o último homem, né? Resistir
ferozmente a essa invasão, tá? E aí a gente vai aqui continuando, vendo como se organizou, né? A partir daí a gente já tem formado os dois lados da guerra, só tá faltando entrar na guerra aqui os Estados Unidos, que a gente vai ver esse contexto também numa aula posterior. Então já temos o exército do eixo, né? Formado aqui, né? Pela Alemanha, pela Itália e o Japão também. O Japão vai entrar praticamente junto com os Estados Unidos, tá? Isso a partir de 1942. A gente tem Estados Unidos nos aliados, temos a França, a Inglaterra e a União Soviética, tá? Esse é o quadro aí geral da guerra. Esses são os principais países que lutaram nessa Segunda Guerra Mundial, tá? Então, até as próximas aulas, gente. Assistam todas as aulas, revisem nossas provas. Estão chegando, né? As outras avaliações, já a segunda avaliação está chegando. Então, fique atenta a tudo isso, tá? Tchau, tchau. Se cuidem e fiquem em casa. Até mais!